Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com o primeiro anexo, o anexo de metas fiscais. Primeiro passo importante, o anexo de metas fiscais é obrigatório para qualquer ente da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E ele é parte integrante obrigatória que deve acompanhar a LDO. Perfeito? A gente já viu quais são as metas fiscais na outra chamada. Nessa chamada a gente vai entrar diretamente no anexo de metas fiscais. Eu vou usar como base a LOA 2021, ou seja, eu vou pensar na LDO que vai orientar a LOA 2021. Lembrando que a LDO que orienta a LOA 2021, ela deve ser enviada ao Congresso Nacional, no caso federal, até o dia 15 de abril de 2020. Ou seja, o ano de 2020 é o ano de elaboração da LDO. Então, você está vivendo o ano de 2020. Então, quando a gente elabora a LDO e fala de anexos fiscais, a gente fala o ano anterior é 2019, o ano anterior não é 2020. Quando a gente fala o exercício de referência, é o ano de 2021. Vamos lá então. Então, primeiro item, coloquei aqui 8 itens que acompanham o anexo. Metas fiscais para o exercício de referência, que é 2021, e os dois seguintes, 2022 e 2023, porque você está no ano de 2020. Avaliação das metas de 2019, por quê? Eu tenho que fazer a avaliação das metas do ano anterior. Se eu estou em 2020, no dia 15 de abril de 2020, eu só consigo avaliar o ano que já acabou, 2019. Eu não consigo avaliar o ano de 2020 porque eu ainda estou em abril. Depois eu vou fazer uma análise comparativa das metas dos últimos 3 anos, 2019, 18 e 17, com as metas para 2021, 2022 e 2023. Quem é que faltou aqui? 2020, porque 2020 é o ano que você está vivenciando. Depois você vai ter um outro componente do anexo de metas fiscais, a evolução do período dos últimos 3 anos. Quem são os últimos 3 anos? 2019, 2018 e 2017. Depois você vai ter um componente que se chama origem e aplicação da receita de alienação de ativos dos últimos 3 anos, 2019, 2018 e 2017. Você vai ter avaliação financeira e atuarial para os próximos anos, regime geral de previdência, regime próprio de servidores públicos, fundo de amparo ao trabalhador e outros fundos públicos atuariais. Lembrando que o ano 1 é 2021, só que aqui tem um detalhe. Essa avaliação financeira e atuarial é para os próximos 75 anos. Então, 2021 vai ser o ano 1, você vai somar 75 até chegar 2095. É para onde vai a projeção. Depois você vai ter margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O que é uma despesa obrigatória de caráter continuado? É uma despesa corrente que cria uma obrigação por um prazo maior do que 2 anos, derivada de lei e medida provisória normativa. Repito, para ser uma despesa obrigatória de caráter continuado, você tem que ter esses 3 elementos. Lembrando que essa margem de expansão é quanto você pode aumentar esse tipo de despesa. Vou dar 2 exemplos de despesas que entram aqui. Despesas com pessoal e despesas da Seguridade Social. Você precisa saber qual é a margem que você tem para aumentar esse tipo de despesa no ano de 2021. E para fechar, a cereja do bolo, estimativa da renúncia de receita às medidas compensatórias. Para qual ano? Para o ano de 2021. Então, tudo isso aqui, pessoal, é o que deve constar no anexo de metas fiscais, que é parte integrante e não pode faltar. Já adiantando, hoje, no âmbito federal, existem 4 anexos. 2 anexos, metas fiscais e riscos fiscais, são obrigatórios para todos os entes, inclusive União, Estado, Distrito Federal e municípios. E os 2 últimos anexos, que é o específico para a União e o dos agregados fiscais e investimentos, eles são específicos para a União, obrigatoriamente. Não quer dizer que os outros não possam fazer, mas é obrigatório mesmo, metas fiscais e riscos fiscais. Até a próxima.